Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o Domingo do Bom Pastor. Nós acabamos de ouvir o Evangelho que relata exatamente a figura do Bom Pastor. E, portanto, por isso, no quarto domingo da Páscoa, celebramos esse tema na liturgia, porque tanto no ano A, no ano B ou no ano C, nós celebramos então o Evangelho em que se traz para nós a figura do Bom Pastor. E hoje nós estamos celebrando o terceiro dia da nossa novena em preparação para a festa de São José Operário. E hoje o tema é São José, Pai na Ternura. Meus irmãos, nós ouvimos o Senhor falar no Evangelho: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Veja, sabemos que Jesus, ele é o protótipo do bom pastor, porque de fato ele deu a vida fazendo a vontade do seu Pai. Ele dizia: o Pai me ama porque eu dou a minha vida. Ou seja, quando sabemos que somos amados, somos capazes de doar a nossa vida, de entregar a nossa vida. E assim Jesus o fez, porque o Pai o ama, o Pai o amava, e ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. E quando nós ouvimos o Senhor dizer que ele dá a vida, ele está se referindo à sua paixão, à sua morte. Jesus, no final do Evangelho, vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Nós sabemos que Jesus, ele se entregou na cruz, não porque tiraram a vida do Senhor, mas porque ele quis entregar a sua vida, porque ele quis dar a sua vida. Tem o poder de entregá-la e tem o poder de recebê-la novamente. Tem o poder de entregá-la e por isso deu a vida. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E quem são suas ovelhas? Somos nós, cada um de nós, meus irmãos. Jesus deu a vida por nós. E nesse dia, no dia do bom pastor, devemos nos lembrar de todos os sacerdotes, sobretudo do pastor maior, isto é, do Santo Padre, o Papa Francisco. Ele que é o vigário de Cristo na terra, é aquele que faz as vezes de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Catarina de Sena dizia que o Papa é o doce Cristo na terra. E por isso devemos voltar o nosso olhar, sobretudo nesse dia do bom pastor, e rezarmos pelo Santo Padre, para que Deus o livre de todos os inimigos e para que ele possa conduzir a igreja para que seja um só rebanho, para que haja um só pastor. Devemos também nesse dia olhar para o pastor da nossa arquidiocese, isto é, Dom José Francisco. Devemos rezar pelo seu pastoreio, ele que conduz esse rebanho que está na arquidiocese de Niterói, e ao mesmo tempo a todos os sacerdotes, os padres, os presbíteros que apoiam, ou seja, que ajudam no pastoreio do nosso arcebispo. Rezar pelos sacerdotes, para que estes sejam, a exemplo de nosso Senhor Jesus, bons pastores, ou seja, que eles saibam dar a vida. Meus irmãos,
nós sabemos que o sacerdote, o padre, não é um funcionário. O padre não é meramente um servidor da comunidade. Não. Esse é um entendimento protestante, mas não um entendimento católico. O sacerdote, ele faz as vezes de Cristo, porque ele é configurado a Cristo. Ele torna-se um outro Cristo, é o mesmo Cristo, porque ele participa do sacerdócio único de nosso Senhor através do sacramento da ordem. E por isso, o sacerdote ele vive o celibato, porque o celibato faz com que o sacerdote, o padre, se volte totalmente para o outro e não para si. O sacerdote, ele precisa amar a todos, e por isso ele vive o celibato. O sacerdote, ele não pode cultivar o amor somente a uma mulher, porque ele não seria como o bom pastor que dá a vida por todos, que dá a vida pelas ovelhas. Por isso o celibato, por isso o sacerdote vive como Cristo, para que ele possa ser livre, para amar a todos, para que ele possa ser livre, para dar a vida por todos, ser como o bom pastor, nosso Senhor Jesus. O sacerdote, meus irmãos, ele não vive para si. O sacerdote, ele não se pertence, porque ele pertence a Cristo e faz as vezes de Cristo. Por isso, o sacerdote, ele deve acolher todos. O sacerdote deve cuidar de todos, deve ouvir a todos. O sacerdote, ele deve ser misericordioso, pronto para perdoar. Mas também, por muitas vezes, o sacerdote terá de corrigir, o sacerdote terá de exortar, o sacerdote terá de dizer sempre a verdade, sobretudo aquilo que está contido no Evangelho. O sacerdote não pode temer dizer a verdade por pensar que alguém poderá não concordar com aquilo que o sacerdote diz, ou porque não quer viver aquela palavra, ou porque poderá se afastar ouvindo aquela verdade que dói. Não, o sacerdote precisa dizer, mesmo que doa, dizer a verdade. Não pode ter medo o sacerdote de dizer a verdade do Evangelho, de conduzir as ovelhas à verdade, conduzir as ovelhas àquilo que é a vontade de Deus, conduzir as ovelhas ao céu. O sacerdote é um homem que vive com os olhos no céu, porque morreu para esta vida. Veja, eu costumo usar a veste talar do sacerdote, que chama-se batina. É uma veste preta. E essa veste, ela lembra ao sacerdote que ele está morto para esse mundo. A batina é uma mortalha, não é uma fantasia, e muito menos uma roupa de moda. A batina quer significar aquilo que o sacerdote é, isto é, um homem que morreu para este mundo e vive para Cristo. E veja, não me sinto melhor por usar batina, claro que não, mas ela me ajuda muito, porque todas as vezes que a uso, vejo aquilo que sou, percebo aquilo que sou. As pessoas me ajudam a ver aquilo que sou, e por isso me ajuda a viver como sacerdote. Mas nosso Senhor também fala do mercenário. E o que é o mercenário, meus irmãos? O mercenário não é o bom pastor, porque na verdade o mercenário não é dono das ovelhas. O mercenário, ele tem o interesse somente de si mesmo. E por isso, quando vem o lobo, o mercenário foge e as ovelhas dispersam. Ou seja, o mercenário tem medo de dizer a verdade.
O mercenário não cuida das ovelhas, o mercenário não dá vida, porque na verdade pensa em si, porque na verdade está preocupado somente consigo. E por isso, meus irmãos, peçamos a Deus para que haja sacerdotes bons pastores, e peçam em primeiro lugar para o sacerdote de vocês, para que ele seja bom pastor, para que ele de fato dê a vida por suas ovelhas, que ele não seja um mercenário, que ele não fuja quando o lobo vier, que ele não deixe de dizer a verdade, que ele não deixe de exortar, de acolher, de ser misericordioso, que ele de fato seja o bom pastor. Mas até agora vocês poderiam dizer: padre, o senhor está dizendo dos padres, mas o que eu tenho a ver com isso? Bem, temos tudo a ver, porque na verdade também todos nós, de alguma forma, somos pastores. Somos pastores. Todos nós, de alguma forma, somos pastores de alguém. Um pai é pastor dos seus filhos. A mãe, de alguma forma, também pastoreia seus filhos. O padrinho, a madrinha, pastoreia os seus afilhados. O avô, a avó, deve pastorear os seus netos. Mas digo aqui, sobretudo, do dever dos pais, de pastorear os seus filhos. Meus irmãos, Deus coloca diante dos pais o dever de levar os seus filhos para o céu. Esse é o grande dever dos pais. Pastorear os filhos é cuidar dos filhos, é escutar os filhos, é exortar os filhos. Dá uma pena de ver pais que não sabem corrigir os filhos, que dizem sim a tudo que os filhos querem fazer. Não são capazes de dizer não, porque acham que os filhos deixarão de os amar. Mas nós sabemos, meus irmãos, que antes do amor vem o respeito. E o pai e a mãe precisam dizer não quando é necessário, porque senão criará não um filho, mas um monstro. Criará uma pessoa mimada que não saberá enfrentar a vida, que não saberá enfrentar os sofrimentos, as tribulações da vida. É necessário ser bom pastor, corrigir, educar, gastar tempo com os filhos, conduzi-los para o céu, educá-los na fé. Mas esse também é um dever dos padrinhos, das madrinhas, dos avós. De alguma forma também é o dever dos professores. Todos aqueles que são responsáveis por pessoas são pastores e devem, em última instância, querer a salvação desses. Portanto, peçamos essa graça, que não sejamos mercenários, que não fujamos do nosso dever de ser pastores, mas a imitação do Cristo, sejamos bons pastores, que dá a vida. Um pai não pode mais pensar em si mesmo, uma mãe não pode mais pensar somente em si mesma, mas deve pensar nos filhos e querer dar a vida por seus filhos, porque são amados por Deus. E assim como Cristo é amado pelo Pai, e por ser amado pelo Pai dá a vida, os pais que são amados por Deus também devem dar a vida pelos seus filhos. Assim também como o sacerdote dá a vida por suas ovelhas. E hoje, meus irmãos, nós olhamos para São José como o pai na ternura. Ou seja, dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura,
em graça diante de Deus e diante dos homens. E, portanto, Jesus viu a ternura de Deus em José. José soube ser o bom pastor também ao conduzir nosso Senhor Jesus, a cuidar de Jesus com ternura desde o seu nascimento nos braços da Virgem Maria. E o Santo Padre nos fala na sua carta que ele traz para nós nesse ano de São José, que nós devemos olhar para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades, não com pessimismo, mas vermos o quanto Deus pode agir na nossa fraqueza. Às vezes nós podemos pensar, mas como eu posso ser um bom pastor na minha casa? Como eu posso ser um bom pai? Como eu posso ser um exemplo para os meus filhos? Como eu posso ser um exemplo para os meus afilhados, para os meus netos? Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Não se prenda nas suas fraquezas. É necessário, muitas vezes, que deixemos Deus conduzir a nossa vida. É a graça de Deus que nos fará sermos melhores. Se nós não colocamos obstáculos, Deus agirá com a sua graça. Por isso diz o Papa Francisco, é necessário fazermos a experiência muitas vezes do sacramento da confissão. Ou seja, olharmos para a nossa fraqueza, mas alcançarmos a força de Deus que há no sacramento da confissão. E deixar com que Ele nos conduza com a sua graça. Porque, como diz São Paulo, ou seja, é na fraqueza que encontro a minha força. Porque quando nós nos vemos fracos, debilitados, é aí que vemos a graça de Deus agir. Quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, eu sou fraco. Senhor, não sou capaz de ser um bom pastor. Não sou capaz de conduzir aqueles que me entregastes para o céu, para Ti. Por isso, ajuda-me, Senhor. Dá-me, Senhor, a Tua graça. Assim foi a vida de São José. São José foi um homem extraordinário porque se deixou conduzir pela graça de Deus. E assim, ele pôde dar fim à sua missão de cuidar, de educar e conduzir nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,